e 2 de Romanos 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. 38, 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso, amém. Pai, muito obrigado porque esse amor é nosso por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Por isso, Senhor, nós queremos colocar os nossos corações na dispensação da tua graça, para que sejamos abençoados por ti. Fala os nossos corações mediante a tua grandeza. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre o amor insuperável. Por muito tempo, a raça humana, o ser humano sempre falou e viveu o amor. Falou acerca do amor. Aí estão os poetas, aí estão os escritores, aí estão os cantores, os autores de poesias ou de letras bonitas que falam de amor. Pessoas que vivem isso na sua experiência, no dia a dia, dentro da sua casa, dentro da igreja, no ambiente de trabalho, ou em quaisquer outros lugares onde essas pessoas têm a oportunidade de oferecer e de receber esse sentimento, esse tipo de relacionamento chamado amor. A palavra de Deus é bem enfática, mostrando que não existe nenhum limitador diante do amor de Deus que se revela em Cristo Jesus. O apóstolo começa dizendo que agora não há nenhuma condenação, não há nenhuma barreira, não há nenhum impedimento, não há nada que possa ofuscar o amor de Deus às nossas vidas. Nada é capaz de impedir o fluir do amor de Deus sobre nossas vidas. Nem mesmo os nossos pecados são capazes de impedir o amor de Deus para conosco. Se não valorizamos este amor, é uma outra coisa, é uma outra questão sobre a qual nós não vamos falar agora. Mas queremos pensar que não existe nada que eu possa fazer, ou que você possa fazer, para que Deus nos ame mais. E não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame menos. A palavra do Senhor revela que Deus nos amou quando ainda não o conhecíamos, quando ainda estávamos envolvidos e embriagados pelo pecado, enquanto estávamos iludidos, tentando trazer prazeres ou descobrir prazeres dentro do próprio pecado. Não quer dizer que o cristão não peca. A grande diferença é que o cristão ele não tem prazer no pecado, e cada vez que ele peca, a sua própria consciência demonstra diante de si mesmo e diante do próprio Deus que alguma coisa foi quebrada, algum relacionamento foi transformado, alguma coisa ficou faltando da nossa parte na expressão do nosso amor para com Deus. Esse amor revelado em Cristo Jesus, ele é tão profundo, mas ele é tão poderoso, que é capaz de curar enfermidades. Há muitas pessoas que estão enfermas, emocionalmente ou espiritualmente, e ainda fisicamente, porque não aprenderam a amar. Ainda não aprenderam e ainda não valorizaram dentro de suas vidas o amor. Quando nós pensamos em amor, todo mundo quer ser amado. E então eu quero adiantar para você que está aqui, você que está em casa, todos nós já somos amados por Deus. Independente das nossas decisões, nós já somos amados. Deus amou o mundo de uma forma tão maravilhosa, e quando Deus me amou, sequer eu pensava em existir.
Quando Deus pensou em me amar, quando Deus pensou em amar a raça humana, quando Deus pensou em amar você, Ele simplesmente ignorou o que eu e você poderíamos fazer, pois que qualquer ação nossa, positiva ou negativamente, isso jamais influenciará no tipo de amor que Deus tem para conosco. A aliança entre nós e Deus, relacionamento entre o homem e Deus, se desenvolve através de alguns outros atributos, mas o amor de Deus para com o homem, ele é incondicional, e é por isso que a palavra de Deus, para trazer mais próximo do nosso entendimento, vai chamar esse amor simplesmente de graça. Esta graça que nos é dada, esse favor que não nos é merecido, que não é uma recompensa por quem nós somos ou por aquilo que nós fazemos, esse amor que é tão diferenciado, esse amor nos faz perceber a grandeza de Deus, esse amor faz com que nós estejamos envolvidos com a essência da vida, que é o próprio Deus. Esse amor, ele é capaz de salvar vidas. Algumas pessoas, aliás, quero crer que todos nós queremos que todos os nossos familiares sejam salvos em Cristo Jesus. Há um adágio popular que diz que quem é, não quer ser só. Quem é bom não quer ser bom só, a não ser quem desfaça em meio a algumas bondades. Quem pensa que é bom ou engana dizendo que é bom. Mas quem é bom não se satisfaz em ser bom sozinho. E quem é mau não se satisfaz em ser mau sozinho, porque quem é bom ou quem é mau prolifera, desenvolve as suas capacidades, desenvolve aquilo que aprendeu, as suas habilidades, de modo que se torna conhecido pelo que faz, pelo que pensa, pela maneira que interage na vida de outras pessoas. E Deus resolveu interagir na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida, através dessa doação amorosa revelada em Cristo Jesus. O amor de Deus é tão profundo que é capaz de expulsar demônios. O amor de Deus é tão profundo que é capaz de nos levar a expulsar demônios, de quebrar maldições. Há muitas pessoas, eu sei que o reino das trevas é um reino atrevido, e quem está do lado de lá, os demônios e o próprio inimigo, ele não pede licença para invadir a vida das pessoas, para trabalhar contra a vida das pessoas, contra as famílias, contra os bons costumes, contra os princípios ou contra a palavra de Deus. Mas existem pessoas também que, além de serem tentadas, eu diria que elas mesmas se colocam na predisposição de serem tentadas. Elas tentam a própria tentação. Elas se colocam numa posição de que com muita facilidade elas sejam alvejadas pelas tentações. E depois atribuem a Deus a responsabilidade de não tê-las salvas de determinadas situações. Ora, se eu sei que uma avenida movimentada com trânsito para os dois lados, como, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, ou mesmo Washington Luiz, trânsito de um lado para o outro, no momento em que os carros estão em alta velocidade, se eu me arrisco correr em meio aos carros, atravessando de um lado para o outro da pista, na realidade, eu não tenho o direito de pedir que Deus me livre de ser tocado por um carro ali, de ser atropelado por um carro. Que na realidade eu estou me colocando diante de uma situação em que eu mesmo estou provocando. E quando isso não acontece, quando eu não chego do outro lado, aí é tendência humana querer culpar Deus, porque Deus não me revestiu de um poder mágico, porque Deus não fez aquele carro frear, ou porque Deus não impediu esse atropelamento. Ora, se eu procuro, tudo na vida existem leis. As leis existem para ser cumpridas. Tudo na vida existe lei. E é por isso que a palavra de Deus diz que, o versículo 2, a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo.
E isso nos livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei criada por Deus que toda alma que pecasse, ela morreria. E quando o pecado está impregnado na vida de alguém, seja quem for, para Deus não existe filho predileto. Para Deus todos nós somos filhos. Ele nos ama de uma forma incondicional, de uma forma imensurável, de uma forma homogênea. Todos somos amados. Mas quando Ele percebe o pecado em nossas vidas, Ele não se agrada do pecado, e esteja sobre quem o pecado, Ele pune o pecado. Isso é uma lei criada pelo próprio Deus. Certa vez Deus olhou para a cruz do Calvário, e Deus viu o seu próprio filho na cruz do Calvário, só que o seu filho estava representando o meu pecado e o seu pecado, e sabe o que Deus fez? Deus puniu o pecado. Deus puniu o pecado. Não há nenhuma forma mágica de conviver o pecado e Deus. Deus ama o pecador, o pecado não. Deus ama o ser humano que fora criado à sua imagem e semelhança, mas Deus não ama as minhas ações, meus pensamentos, minhas omissões, ou as coisas que eu faço, ou que de alguma maneira eu influencio para que outras pessoas façam e que quebram o regulamento, que quebram aquilo que é ordenado pelo próprio Deus. Esse amor, muitas vezes existem situações que são levantadas contra as nossas vidas, para que esse amor, nós entendamos que tais coisas podem impedir a demonstração desse amor. Por exemplo, existem algumas situações em que as pessoas se reportam a Deus, voltam-se para Deus, dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que eu nada mereço, e de fato, não é pelo fato de ter pecado ou não ter pecado, nós nada merecemos diante de Deus. Existem pessoas que às vezes até terceirizam a condição diante de Deus e às vezes atribuem a outras pessoas a responsabilidade de orar, de interceder por elas. Não é errado interceder por ninguém, não é errado orar por alguém, mas eu não posso orar por você se a sua vida não for uma vida que se coloca diante de Deus acreditando no poder da oração. É por isso que eu tenho dito algumas vezes aqui, que algumas pessoas que dizem assim: pastor, ora por mim. Eu digo, não, eu oro com você. Eu oro com você. É um prazer poder acompanhar você em oração. Isso pode durar um dia, 1 ano, 10 anos, enquanto você quiser que eu esteja orando juntamente com você, ainda que geograficamente separados, nós continuaremos no mesmo propósito, orando. Mas eu não posso querer por você mais do que o que você quer diante de Deus. Eu não posso forçar Deus a te dar uma coisa que você não quer. Eu não posso pegar você à força e levar a Deus. Eu posso levar a sua necessidade a Deus, desde que você acredite no poder da oração e que você seja o primeiro a fazer isso, e que eu seja o seu colaborador nessa direção. Algumas barreiras surgem, e algumas barreiras nos prendem ao passado. Por exemplo, mágoas, dor, ressentimento, coisas que nos prendem por alguma coisa que aconteceu lá no passado. E por vezes não conseguimos aproveitar da melhor maneira a expressão do amor de Deus, porque nós estamos presos a coisas que nos aconteceram lá em algum momento da vida. Tem pessoas que vivem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a vida inteira magoadas por coisas que aconteceram ou por golpes que sofreram na vida, e tais pessoas estão esperando que um poder mágico entre na vida delas e de uma hora por todas tudo isso desapareça. E eu vou dizer a você, isso é simplesmente impossível. Deus é o ser, se podemos usar a palavra educado para Deus, essa seria uma palavra, mas educado é muito pouca, porque quem educou Deus? Deus é justo, e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele não entra na casa de ninguém sem que alguém abra a porta.
O grande problema é que tem pessoas que não têm portas, já colocaram verdadeiras paredes, alicerces, mas Deus continua batendo no lugar da porta. E essas coisas, por vezes, nos levam a não perceber a essência do amor do Senhor. E quando nós começamos a descobrir que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus significa permanecer, significa continuar, não é simplesmente ter ouvido acerca de Jesus Cristo, de ter declarado Jesus como seu Senhor e ter se afastado da presença do Senhor. É aquele que está, não é aquele que esteve, é aquele que está. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que permanecem debaixo da graça, aqueles que valorizam a expressão do amor de Deus, aqueles que trazem no seu coração, no seu peito, um sentimento chamado de gratidão. Algumas pessoas constroem barreiras através das idolatrias, do pecado, das decepções na vida presente. Há muitas pessoas idólatras, e quando nós falamos idolatria, à primeira vista nos vem à cabeça a ideia de imagens, cujas expressões são adoradas por algumas pessoas. Tudo que ocupar o lugar de Deus na minha vida é idolatria. Se o meu pai ocupar o lugar de Deus na minha vida, é idolatria. Se a minha mãe ocupar o lugar de Deus, se a minha esposa, meus filhos, meus netos, quem quer que seja, se a minha vida, se os meus bens ocuparem o primeiro lugar na minha vida, isso é idolatria. A palavra de Deus diz lá em 1 João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo. Para você estar hoje aqui, você fez uma escolha. Para você estar em casa agora nos assistindo, você também fez uma escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Aliás, eu costumo falar aqui, já repeti algumas vezes aqui, só existem duas coisas que nós somos forçados a fazer. Todas as outras são opcionais. Todas. Só existem duas. A primeira é morrer. Você querendo ou não, um dia você vai morrer. Eu querendo ou não, um dia eu vou morrer. Exceto se antes da morte, Cristo já tiver voltado e tiver arrebatado a igreja do Senhor. Mas a morte segue o caminho normal de quem está vivo. Então nós somos obrigados a morrer. Ao homem está ordenado morrer. Vindo depois disto o juízo, diz a palavra de Deus. Não é escolha. Isso fisicamente falando. Espiritualmente eu escolho se eu quero morrer ou se eu quero ter vida em Cristo Jesus. Quando eu me inclino para as coisas espirituais, quando eu me inclino para o centro do amor, quando eu me inclino para Jesus, quando eu delego a Ele a autoridade de tomar conta de toda a minha vida, dirigir a minha vida, quando eu me ponho diante do Senhor como súdito, como alguém que está debaixo da autoridade dEle, quando eu me rendo aos seus pés, quando eu declaro e vivo como alguém que o declarou como Senhor e Salvador, diz a palavra de Deus que eu escolhi, que eu optei pela vida. A segunda coisa que nós somos obrigados a fazer é tomar decisões. O tempo todo nós somos obrigados a tomar decisão. Você hoje decidiu vir para a igreja. E você teve um momento que você precisou decidir naquele momento se você entraria no seu carro, se você viria a pé, se você desistiria. Eu não sei qual a motivação para que você estivesse saindo da sua casa e viesse aqui esta noite, mas o fato é que se você está aqui, você decidiu vir para cá, você foi obrigado a decidir. Não quer dizer que você só tinha essa opção, mas você foi obrigado a decidir. Você poderia ter decidido ficar em casa, também seria uma decisão, mas você é obrigado a decidir. A vida nos leva o tempo todo, a vida nos obriga a tomarmos decisões. Agora, se essas decisões são as mais corretas, ou se são as menos corretas, aí também já é uma outra história. Algumas pessoas ficam presas e não aproveitam esse amor imensurável, esse amor tão diferenciado, porque estão presas aos seus medos
e temores. Hoje os estudiosos dizem que o que mais fere as pessoas, o que mais tira as pessoas do eixo, do equilíbrio emocional, é o medo com o futuro. Não é nem com o passado, nem com o presente, é com o futuro. É o que, quando as pessoas começam a pensar, o que será de mim amanhã? Se eu tomar essa decisão, o que virá como consequência? O que vai acontecer comigo se eu deixar de fazer isso? Então, o ser humano está sempre voltado para o futuro, para o amanhã, para um tempo que não existe. O amanhã não existe. O amanhã, na realidade, ele é apenas um fator que diferencia o ontem, em que já vivemos, do hoje, que estamos vivendo, e daquilo que esperamos existir para também vivermos, mas não sabemos se ele existirá. Tanto que nós chamamos, hoje é domingo, nós chamamos o dia subsequente de segunda-feira. E hoje nós chamamos esse dia, a segunda-feira, nós chamamos de amanhã. Só que quando chega meia-noite hoje do domingo, meia-noite e 1 segundo, eu já não chamo mais amanhã, eu já chamo esse amanhã de hoje. E isso enfatiza que o futuro, ninguém vive o futuro, a gente vive no presente. O melhor momento para se viver é o presente. O futuro, sim, precisamos decidir, tomar decisões para que, quando ele acontecer, e ele vai acontecer, aqui na terra, ou no céu, ou em qualquer outro lugar. E esse em qualquer outro lugar, vale a pena pensar que não existe purgatório. Então, em qualquer outro lugar significa inferno. Ou aqui na terra, ou no céu, ou no inferno. O futuro, nós passaremos por ele. Nós estaremos por ele. Deus chama esse tempo lá de eternidade. Como nós vivemos presos aos nossos medos, aos nossos temores, que são provocados pelo nosso passado, pelas coisas que desagregaram o nosso emocional, coisas que mexeram com a nossa vida espiritual, coisas que nos fizeram tropeçar. Então, no presente, nós começamos a alicerçar coisas, a guardar coisas que não nos levam a construir um futuro melhor. De sorte que não há mais nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, porque a lei do Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que é a garantia de voltarmos para Deus, a palavra de Deus diz que esse Espírito nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo, e por conta dele estar em nossas vidas, essa vida que foi gerada dentro de nós, nos livrou da lei e do pecado. É por isso que, se queremos entender o amor de Deus, não existe uma outra escolha, não existe um outro caminho, a não ser colocar Jesus como intercessor absoluto. Intercessor absoluto. Escuta só, de vez em quando eu me pego com algumas situações, algumas pessoas falam de determinados problemas que estão vivendo, e às vezes eu me pego ouvindo pessoas que dizem assim: olha, eu já falei com todo mundo, e eu já busquei solução em todos os lugares, e eu não descobri alguém que pudesse me ajudar. E geralmente eu faço a pergunta mais simples que existe: você já falou com Jesus? Que, para minha surpresa, um grande número de pessoas, e número de pessoas religiosas, de todos os ramos religiosos, as pessoas parecem que ficam impactadas, como quem diz: e vai resolver? Se você não acredita na palavra de Deus, se não acredita na palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão. Você tem duas escolhas, duas. Se você não acredita na palavra de Deus, você precisa decidir, pedir a Deus a capacidade de acreditar na palavra, que é o caminho correto, ou você precisa abdicar, abrir mão da sua fé.
Ou você entra na fé de cabeça e pede a Deus, Deus me revele coisas, abre os meus olhos enquanto eu estiver lendo a tua palavra, eu quero ver além da letra, eu quero compreender o que o teu Espírito fala ao meu coração, eu quero querer. Ou você abre mão. Você não é obrigado a ter fé em Jesus, você não é obrigado. Você não é obrigado, entenda bem, você não é obrigado a ser de Jesus, você não é obrigado. O próprio Jesus, ele diz que existe uma condicional, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, se quiser, não é forçado. Por isso que ele diz que aquele que lançar a mão do arado, aquele que decidiu pegar no arado, aquele que decidiu trilhar o caminho do Senhor, esse não pode olhar para trás. O arado não tem, as máquinas modernas, os tratores e etc., eles têm retrovisor. O arado, ele não tem retrovisor. Aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus, porque aquele que segura o arado, se ele olha para trás, toda a trajetória dele vai ser tortuosa. E aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo, porque agora a lei que rege por uma questão de decisão individual, a lei que rege o coração que está em Cristo é a lei do Espírito de Deus. Ou seja, Deus permite que você diga a Deus, vê que amor. Deus permite que você diga a Deus, Deus, a minha vida é tua por direito de criação e é tua por direito de devolução. Eu estou entregando o controle da minha vida em tuas mãos. Ele espera que você faça isso. Ele não vai fazer com que, de alguma maneira abrupta, você venha servi-lo sem que você queira servi-lo. Você precisa querer. Se você quer entender o amor de Deus, para que você possa entender a largura, a profundidade, a altura, o tamanho do amor de Deus, não existe um outro caminho, senão Jesus como único intercessor absoluto. Tem pessoas que dizem assim, essa coisa aqui eu nem falo com Deus, porque já é uma coisa tão simples que eu não incomodo Deus. Coitado de você que não incomoda Deus. Coitado de você. Tem como você se movimentar sem que de alguma maneira você desloque o ar onde você está? Se você fizer esse movimento aqui, você vai sentir uma brisa, você vai sentir que uma porção de vento foi deslocado. Se você está em Cristo, qualquer movimento que você faz, você movimenta o próprio Deus. Não tem como, você não está num vácuo. Você está na presença do Espírito, que aliás a palavra Espírito é pneuma, é sopro, é vento. Então não tem como você sair desta realidade. Quando Jesus é o nosso intercessor, Ele consegue destruir dentro de nós as mágoas e as dores que nos adoecem. Quando Ele diz, perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Perdoar não é fácil. Primeiro, porque perdoar não é esquecer. Já ouvi de algumas pessoas, eu perdoo, mas não esqueço. Ótimo, graças a Deus que a sua mente está boa. Talvez o coração é que precise de um reparozinho aí. Mas a mente está boa. Só esquece quem tem amnésia. Se você não tem amnésia, não vai esquecer. Se você tomou vacina quando criança ou fez uma cirurgia, no seu braço ou no seu corpo tem uma cicatriz. Essa cicatriz hoje já não dói. Mas a marca ficou. Perdoar não é esquecer, a marca fica. Mas perdoar é quando lembrar sem dor. E somente o Espírito de Jesus como intercessor, Ele é o único capaz de nos levar a perdoar, porque perdoar significa abrir mão. Aquilo que eu acho que é um direito meu, me feriram, me magoaram, infernizaram a minha vida, e eu ofereço às pessoas o direito de partir, de ir embora, como se não tivessem me devendo nada. Essa é a capacidade do cristão, porque o cristão, quando ele perdoa, ele não liberta os seus devedores, mas ele se liberta
daquela dívida, ele se liberta daquela dor, ele se livra daquela coisa que está prendendo os seus sentimentos, a sua razão, os seus pensamentos diante do Senhor. Quando Jesus é o verdadeiro intercessor, ele nos dá vitória nas lutas. Eu tenho visto nos dias atuais muitas pessoas que querem viver o melhor da vida espiritual sem lutas. Eu não sei quem falou para você em que parte da Bíblia deve ser o Futuro Testamento, porque nem no Novo nem no Antigo tem alguma coisa parecida com isso. Mas tem pessoas que acham que, aliás, sobre isso até o pastor Samuel pregou hoje pela manhã, tem pessoas que acham que o tempo todo a vida aqui embaixo é só uma vida, só vitória, né? Mas só tem vitória quem luta, só tem vitória quem compete, só tem vitória quem passa por algumas situações. Eu só posso ter uma vida de vitória se eu tenho uma vida de lutas, de guerras. E quando eu olho a palavra de Deus demonstrando esse amor, Deus é tão maravilhoso no seu amor derramado em Cristo Jesus, que Ele já me advertiu e advertiu você, dizendo: olha, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão passar por várias situações adversas. Vocês vão passar por vários desertos. Vocês vão passar por coisas que vocês não gostariam de passar. Ah, mas se é assim, então não vale a pena ser cristão. Mas quem disse que você é obrigado a ser cristão? Você não é obrigado? Quem te falou que Jesus te força a ser cristão? Certa vez, quando Jesus falou sobre os atributos de um cristão, Jesus começou a ensinar determinadas sequências de fatores que revelariam o seu amor impregnado na vida das pessoas. A Bíblia diz que muitos da multidão começaram a sair, abandonaram. Muitos que estavam ali diariamente andando com Jesus, abandonaram Jesus, foram embora. Jesus olha para os seus apóstolos e discípulos e pergunta: vocês também não querem ir embora? Jesus não os prendeu. Bote uma coisa na sua cabeça: Jesus não prende ninguém, nem você. Jesus não te obriga a ser um servo. O servo, ele só é servo se volitivamente ele entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Jesus não coage ninguém a isso. Ele perguntou aos seus discípulos: vocês não querem também me deixar? E os apóstolos perguntaram: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, eles estavam focados. Sabe qual é o nosso foco, Jesus? Sabe qual é a nossa? É a palavra de vida eterna, é a palavra que nos garante o presente e o futuro, é a palavra que apaga as mágoas do nosso passado, as dores dos nossos pecados. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para que iremos nós? Onde habitaremos? O que faremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Precisamos romper as barreiras, as dificuldades, para que esse amor cada vez mais seja revelado em nossas vidas. E como podemos fazer isso? O salmista, lá no Salmo de número 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Tem muitas pessoas que guardam no coração a mágoa, a ira, o exemplo torto de outras pessoas. Ah, mas ele é pastor e não está fazendo isso porque eu tenho a obrigação de fazer. Porque você é cristão. Sabe por que você precisa ser melhor do que o pastor? Porque você é cristão. Não existe nenhum título mais honroso do que título de cristão. Porque esse título é um título de propriedade. Se você entende a palavra cristão, que hoje no português seria cristinho, é pequeno Cristo, descendência de Cristo, imitador de Cristo. Se você entende isso, se você entende o que é ser cristão, você precisa ser melhor do que seu pastor, sim. Você precisa ser melhor do que qualquer membro da sua igreja, sim. Você precisa ser melhor do que qualquer uma outra pessoa no universo, sim. Porque você serve ao Senhor dos exércitos. Ah, mas o meu pastor não faz isso. O problema é do seu pastor com Deus, não é seu. O seu problema é com Deus.
Se você estiver olhando para os erros do seu pastor, da sua igreja, da sua família, recomendo você quebrar dentro da sua casa todos os espelhos, que você vai se deparar com alguém que vai te decepcionar de uma forma tremenda. Que talvez você esteja achando que essa pessoa no espelho seja única, justa e justificada, a única que lhe seja impoluta, e você vai descobrir que mesmo essa pessoa diante do espelho é alguém que foi amada por Deus, ainda enquanto vivia em meio ao pecado. Ou seja, você é igual a qualquer uma outra pessoa, tão necessitada quanto eu do favor imerecido, da graça imerecida da parte de Deus. Uma das formas de rompermos essas barreiras para vivenciarmos melhor esse amor absoluto é nos lavar no sangue do Cordeiro. Nos lavar no sangue do Cordeiro. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 14. Apocalipse 22, 14. Eu sempre repito, porque tem pessoas que gostam de acompanhar, outras colocam no chat aí. Apocalipse 22, 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Querido, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ainda acredita que o céu é real? Acredita nisso? Para um pouquinho agora. Para você o céu ainda é real? Se a sua resposta for sim, deixe-me fazer uma outra pergunta. E por que então você investe tanto aqui na terra? Por que você investe tanto aqui na terra? Toda a sua preocupação está com a vida aqui na terra. Você já percebeu? Se o céu é real, se o céu é o seu paraíso, se o céu é o seu destino final, meu irmão, se desapegue às coisas deste mundo, se liberte dessas coisas. Você está querendo ir para o céu levando tudo? Eu me lembro que quando nós subimos para esse santuário aqui, nós chegamos aqui em 97, 98, Dia das Mães, nós subimos para aqui. E trouxemos a bancada antiga, que era lá de baixo, bancos insuficientes. Fizemos mais algumas cadeiras, os irmãos mais antigos aqui lembram. Uma parte era banco, outra era cadeiras. Uma decoração horrível, né? Mas era o que a gente tinha. E eu me lembro que depois, quando nós compramos esses bancos aqui, eu reuni a liderança e disse assim: nós vamos doar esses bancos. E teve alguém que disse assim: mas a gente vai doar esses bancos? Olha, os bancos aqui, para quem não lembra, eles devem ter sido feitos com as tábuas que sobraram da Arca de Noé, com certeza. Era todo madeira maciça. Aquilo ali você podia botar dentro da água uns 10 anos e ele não ia apodrecer. Madeira boa, madeira escura, totalmente madeira pura. E alguém ficou assim muito preocupado, porque como é que a gente vai doar os bancos que nós compramos com tanto sacrifício? Eu disse: não tem problema, irmão. O irmão quer um banco desse, o irmão pode levar um banco desse para sua casa, mas o ideal é que a gente pegue uma igreja menor e a gente oferte para essa igreja os 20 bancos que a gente tem. A liderança concordou, nós entregamos aqueles bancos para uma outra igreja, uma co-irmã, que até hoje utiliza os bancos. Interessante, Deus nos deu bancos melhores, confortáveis, que você senta à vontade, muito mais confortável e muito mais leve quando a gente tem que transportar de um lugar para outro. Quando a gente se apega muito à matéria, quando a gente se apega muito ao que está no mundo, a gente esquece do foco. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Não estou dizendo que você precisa viver de uma forma dissoluta, como se não houvesse amanhã. Não, Senhor, com toda a responsabilidade, sim. Programando a sua vida, sim.
mas sabendo que o céu não é aqui, e se o céu não for a sua ambição maior, se não for o seu desejo maior, você está no lugar errado, você está na religião errada, você está no cristianismo que prega que o foco maior é o reino dos céus, preparado por Jesus para todo aquele que o confessar como Senhor e Salvador. Essa é a maior recompensa. Se o céu não existir na sua cabeça, deixa eu te dar uma ideia aqui, não é nem ideia de pastor, tá? Não é ideia de pastor não. Vou te dar uma ideia, mas já vou te dizendo, não vai por essa ideia não que vai dar errado. Uma ideia de homem. Se o céu não é o seu foco, desista de ser cristão. Desista. Aproveite o que o mundo tem para te dar. Você vai ficar por aqui mesmo. Se você não tem como foco estar um dia com o Pai, ver um dia aquele que morreu em seu lugar, se esse não é o foco, se não brilham os seus olhos a olhar para a palavra de Deus, a olhar para o futuro, olhar para a presença de Deus no lugar preparado para os seus anjos e para os santos escolhidos por Deus, se isso não palpita no seu coração, irmão, você está no lugar errado, e ainda dá tempo. Aí volta aquela coisa, as duas coisas que você é obrigado a fazer: morrer e tomar decisão. Tome a decisão então de pedir a Deus: Deus, eu quero passar a acreditar nisso. Ou então abre mão de acreditar, porque você não está acreditando, está perdendo tempo. Jesus falou que quando chegar na eternidade, alguns vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós profetizávamos. Tem profetas por aí de tudo que é canto. Tem profetas por aí que o tempo todo só profetiza coisa boa. Só profetiza prosperidade. Eu não sei porque tem tantos crentes nesse sentido não prósperos. Então alguma coisa está errada. Agora, você pode decidir pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que os meus pecados, que a minha vida seja constantemente lavada no sangue do Cordeiro. Não acreditar que o céu é o seu maior benefício é desacreditar da palavra. Desacreditar da palavra é desacreditar do próprio Deus. Se eu falar uma coisa para você como homem, você não acreditar na minha palavra, você não acreditou em mim. Você não acreditou em mim. Não acreditar na palavra de Deus é não acreditar no próprio Deus. E a palavra de Deus é assim: não acumulem tesouros na terra. Não acumulem tesouros na terra. Tem pessoas que a preocupação é faraônica. Se possível, quando morrer, vai precisar de um túmulo banhado a ouro, porque a preocupação é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Dinheiro é muito bom, se puder utilizar, mas dinheiro em cima de uma cama sem saúde não é dinheiro. Há um atleta automobilístico que muito conhecido, muito famoso, em uma das suas férias esquiando, caiu, bateu a cabeça, muito tempo em cima de uma cama. Tudo que ele ganhou, começou a investir apenas para sobreviver. Com todo respeito aos mais pobres, com todo respeito aos mais pobres e à sua condição, que por vezes e quase sempre não foi uma escolha sua e da sua família, tem muitos pobres felizes. Você já viu o filho do pobre? Ele brinca de tudo, ele é criativo, ele pega um pedaço de madeira no chão, ele amarra um cordão e ele sai correndo, aquilo ali passa a ser um carro e tem todas as marchas, ele tem até o ronco do motor. Ele vive, porque ele tem dentro de si a capacidade de sonhar. Aqueles que não estão mais condenados porque se ligaram a Cristo, precisam viver uma vida não de sonhos, mas uma vida de realidade. E a realidade é que aqui não é a nossa parada final. Caminhando para o final. Para você compreender a magnitude desse amor de Deus, esse amor de Deus se revela na minha e na sua vida,
à medida em que os nossos rostos brilham com a glória de Deus. Eu percebi, quando faltou energia agora à noite, alguns irmãos, de uma forma muito sábia e muito rápida, acenderam, como no outro domingo também, acenderam logo as lanternas dos seus celulares. Então, com toda a escuridão que tem aqui, quando alguém começa a ligar algumas luzes aqui, parte da escuridão vai embora. E quem está daqui, por exemplo, consegue ver algumas pessoas, ou pelo menos a silhueta de algumas pessoas que estão aí sentadas. Um pouquinho de luz já faz toda a diferença. Um pouquinho de luz já faz toda a diferença. Tem pessoas que, para justificar a inexistência de luz na sua vida, aí parte para o totalitarismo, ou tudo ou nada. Já que eu não posso fazer tudo quanto a palavra de Deus manda que eu faça, então também não faço nada. Está tão errado quanto. Deixe a glória de Deus brilhar no seu rosto. Gênesis 34, 29, primeiro livro da Bíblia, capítulo 34, versículo 29, diz assim: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Se você estiver numa câmara fria, frigorífica, sem uma proteção, por algum tempo, quando você sair, o seu corpo ele está frio. Se você estiver num forno ou numa cozinha bastante quente, e quando você sair daquele recinto, o seu corpo vai estar totalmente quente. Ou seja, se você está na presença de Deus, é inevitável que o seu rosto brilhe. Você já viu os chamados astros na nossa sociedade? Como seus rostos brilham? No mundo dos esportes, no mundo da música, no mundo dos artistas, aquelas pessoas que são chamadas de astros, eles sempre se apresentam sorrindo. O astro, ele brilha. A Bíblia diz que nós devemos resplandecer como luzeiros neste mundo. Nós precisamos fazer a glória de Deus resplandecente. Nós somos os espelhos que refletem a glória de Deus. Nós somos as pequenas luzes que revelam a luz maior. Enquanto cada um acendeu a lanterna do seu celular, todas as luzes aqui juntas já deu uma penumbra aqui dentro, já deu um brilho aqui dentro. Moisés, ele conversou com Deus 40 dias, 40 noites, ele conversou com Deus, conversou com Deus, conversou com Deus. Quando ele desceu, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. É inevitável você andar com Deus e o seu rosto não brilhar. Tire essa cara feia, desmanche essa cara feia, fale com Deus, fale com Deus. Algumas pessoas dizem no adágio popular que cara feia é sinônimo de fome. Não, cara feia é sinônimo de não falar com Deus. Cara feia é sinônimo de não falar com Deus. Você pode até ter nascido maltratado pela natureza, mas até que você não é tão feio não. Se falar com Deus, andar com Deus, a pessoa que anda com Deus, que fala com Deus, ele inspira, ele respira a própria vontade de Deus. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Para concluir, você vê que a mídia vai incentivando as pessoas, eles são formadores de opinião. Por alguns momentos na nossa vida, a mídia diz no que nós devemos pensar. Quando aconteceu aquela tragédia aqui em Petrópolis, se você entrasse na internet, se você comprasse um jornal, se você ligasse a televisão em quaisquer dos canais, a única coisa que você ouvia era sobre as chuvas em Petrópolis. De repente, estourou a guerra, Rússia e Ucrânia. Parece que Petrópolis ficou esquecido. Aí agora vamos todo mundo pensar na guerra.
Aí agora, recentemente, essa semana, aqui em Angra dos Reis, e parte também da região serrana, outros deslizamentos. Aí o que é que a mídia faz? Começa a focar naquilo. Esse ano é um ano eleitoral. O que é que a mídia vai fazer? Vai começar a focar nos presidenciáveis. Vai começar a focar em todos os problemas com os quais nós convivemos durante toda a vida inteira. E vão querer que durante alguns meses, 4 meses, 3 meses, nós estejamos conscientes de que aquilo é uma coisa que nós precisamos dar uma resposta e que nós temos em nossas mãos todas as respostas. A mídia diz no que você deve pensar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, o em que pensar. Veja bem, o em que pensar. Filipenses 4:8, eu quero concluir com isso. Filipenses 4:8, a palavra de Deus diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é puro, que é justo, que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isto ocupe o vosso pensamento. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tem pessoas o tempo todo morrendo por dentro. Isso não é amável. Nas últimas eleições nós vimos pessoas, aqui nós sofremos isso, pessoas que deixaram de falar com pessoas por conta de candidatos. E o que foi que resolveu? Essas pessoas não estavam pensando no que era amável, no que era justo, no que era puro. Pessoas que brigam por conta de clubes esportivos, pessoas que brigam por conta de ideologias, pessoas que brigam por isso e aquilo, mas pessoas que não brigam por entrar no céu com as marcas de Cristo. Essas pessoas estão pensando no céu e parece que no céu não tem eleição. Me parece que no céu não existe uma coisa chamada de democracia, porque ele é rei. Em reinado não existe democracia. Ele é rei. Se a minha vida e a sua vida estiverem dispostas a descobrir o amor de Deus, nós vamos descobrir que já não há nenhuma condenação, não podemos estar mais debaixo de nenhuma condenação, porque agora estamos ligados, agarrados, abraçados, andando lado a lado com Cristo Jesus. E aí o apóstolo termina dizendo assim, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, todas as decepções, as necessidades, nem as coisas do futuro, nem nenhuma outra criatura, nada do que existe, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor agora é nosso, porque Ele pegou esse amor e colocou esse amor dentro de uma pessoa, no seu Filho, e nos deu, para que todo aquele que nesse Filho crer, viva não mais debaixo da lei do pecado, mas que viva debaixo da graça, que a sua vida exale a graça e o amor do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Baixe a sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, toma as nossas vidas em tuas mãos. Enche-nos com a tua maravilhosa paz, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Pai bendito, em nome de Jesus, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos a acreditar, ó Deus, na tua bondade. Leva-nos a acreditar que o céu não é aqui e que Jesus Cristo veio aqui com o objetivo de buscar e salvar o que estava perdido e nos levar de volta ao lar que Ele mesmo preparou. Por isso, Senhor, a começar por mim, transforma os nossos corações, dá-nos as tuas prioridades, dá-nos sensibilidade à tua voz. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.